E a ordem dessa sessão plenária. Todos de pé, por gentileza, para a leitura da sentença. Processo 613.72 de 2015. Acusado: Denis Márcio Ramos Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, natural de Caetité, nascido em 23... Viúvo, natural de Caetité, nascido em 23/11/85, filho do senhor Vanderlino Santos Carvalho e Maria Elísia Ramos dos Santos Carvalho, residente domiciliado na Avenida Walton Fernandes Teixeira, 131, centro de Caetité. Denis Márcio Ramos Carvalho, devidamente qualificado, foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática em tese da infração penal tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, última figura do Código Penal, sob a acusação de ter, no dia 24 de julho de 2015, por volta das 18 horas, na rua Juraci Magalhães, centro, município de Caetité, agindo com vontade e consciência, movido por ânimos necantes, por motivo torpe e utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima, desferido diversos disparos de arma de fogo contra a pessoa da vítima, Vanessa Gomes Nogueira Carvalho, causando-lhe a morte, conforme laudo acostado às folhas 82/87. Submetido o delito tipificado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, homicídio, a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, tendo como vítima Vanessa Gomes Nogueira Carvalho, uma vez proposta a votação necessária, o Conselho de Sentença, ao responder ao primeiro e segundo quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria do fato descrito na denúncia e imputado ao acusado na sentença de pronúncia. Prosseguindo na votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu não ao terceiro quesito que trata da absolvição, restando, portanto, condenado o réu pelo egrégio Tribunal Popular. Sustentada a tese de homicídio privilegiado pela defesa, elaborado, então, o quarto quesito nesse sentido, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, não reconheceu que o réu tivesse agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, rejeitando dessa forma o privilégio. Elaborado, então, o quarto e quinto quesitos acerca das qualificadoras imputadas na sentença de pronúncia, reconheceu o Conselho de Sentença que o réu agiu impelido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida. Em síntese, decidiu o egrégio Conselho de Sentença que o réu Denis Márcio Ramos Carvalho praticou o crime de homicídio qualificado por duas circunstâncias, capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal Brasileiro. Assim, considerando esta soberana decisão da Lavra do Conselho de Sentença, condeno, como condenado está, o acusado Denis Márcio Ramos Carvalho por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Em estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal Brasileiro, passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal. Culpabilidade, consistente no juízo de reprovação. Agiu o acusado com intensidade no dolo, sendo esta circunstância reprovável, uma vez que, conforme relatos das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e de instrução, assim como em plenário, o acusado, algum tempo antes de cometer o crime, teria proferido ameaças contra a vítima, fazendo inclusive com que a mesma viesse a procurar a delegacia de polícia. Ademais, há relatos de que o réu teria atraído a vítima para seu estabelecimento comercial no dia dos fatos, sob pretexto de receber a pensão alimentícia da filha do casal e para que pudessem conversar acerca do relacionamento. Nesse contexto, resta evidente o nítido propósito de matar a vítima naquele dia exatamente como planejado pelo acusado, o que de fato, infelizmente, acabou acontecendo. Circunstância desfavorável, valorada, pois antecedentes criminais, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes. Circunstância favorável, nada a valorar. Conduta social, não vislumbra-se nos autos qualquer informação que possa desabonar o comportamento social do réu, nada a valorar. Personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, nada a valorar. Motivos do crime. O motivo do crime foi de somenos importância, visto que não há qualquer elemento nos autos ou prova colhida em plenário capaz de tentar justificar a conduta do acusado. Aliás, não há qualquer argumento capaz de justificar o injustificável, pois nada que a vítima possa, porventura, ter feito contra a pessoa do réu seria suficiente para admitir que se tirasse a vida dela
de uma forma tão brutal, fazendo uma pseudo-justiça com as próprias mãos. Registre que o fato da vítima ter se envolvido ou não com o terceiro após a separação de fato do casal é irrelevante, até mesmo porque o término da relação se deu justamente porque o réu, confessadamente, tinha uma relação extraconjugal. Ora, em casos de impasses conjugais, existem outros meios para resolver tais conflitos, como é o caso da tutela jurisdicional. Todavia, na mente machista e doentia do réu, o marido pode se relacionar com outras mulheres, afinal de contas, isso demonstra a sua virilidade. Mas a esposa deve se manter sempre submissa e fiel ao cônjuge, sob pena inclusive de pagar com a própria vida. O sentimento de posse, ciúme doentio, o machismo são as principais causas que levam um homem a agredir a companheira. Tais fatores, evidentemente, se encontravam aflorados na cabeça do acusado, pois o espírito assassino que estava adormecido em seu interior despertou com o fim do relacionamento com a vítima. O homicida perverso não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a jovem vítima. Infelizmente, constata-se facilmente no caso concreto a visão ultrapassada da mulher como objeto e como propriedade, sendo que a intolerância à frustração acabou motivando a prática delitiva. Tal pensamento, que nos remete ao período da Idade Média, afigura-se inadmissível em pleno século XXI e merece ser duramente repreendido. Portanto, circunstância valorada por ser altamente reprovável. Circunstâncias do crime não favorecem de igual forma ao acusado, em face das condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir, tendo a vítima sido atingida de forma inesperada com 5 disparos de arma de fogo, conforme se verifica do laudo de exame de necrópsia acostado aos autos, cabendo destacar que um dos projéteis atingiu o lado esquerdo do rosto da vítima com saída do lado direito. Outro sim, o modus operandi utilizado pelo acusado evidencia que a vítima teve sua vida ceifada sem chance alguma de defesa. O réu lesionou a vítima com extrema violência, desferindo diversos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas e a uma curta distância, o que restou confessado pelo próprio acusado. Complementando o cenário da brutalidade, comprovou-se que o acusado correu atrás da vítima com a arma em punho, proferindo os disparos de arma de fogo, vindo a mesma cair na calçada em decorrência da violência do ataque. Em seguida, existem relatos dando conta de que o réu não se contentou em desferir os primeiros disparos e foi visto se aproximando da vítima quando a mesma já se encontrava caída ao solo, com o fim de proferir o tiro de misericórdia. Inclusive, o próprio acusado, ao ser interrogado durante a instrução processual, relatou que a vítima estava caindo de joelhos quando deu o último tiro. Além disso, a testemunha de Janane Márcia Ramos Carvalho, irmã do réu, afirmou que viu Denis perseguindo a vítima e atirando por 2 vezes, tendo a vítima caído ao chão quando recebeu o segundo disparo nas costas. Acrescentou que tentou segurar seu irmão para evitar que ele prosseguisse na empreitada criminosa, mas foi empurrado e caiu, quando então ouviu mais 2 ou 3 disparos efetuados pelo réu contra Denis. Por fim, não pode passar desapercebido o fato de que a ação do acusado ocorreu em plena luz do dia, nas proximidades do mercado municipal de Caetité, região central da cidade, em dia de grande movimento, eis que o assassinato ocorreu no auge da festa de Santana do ano de 2015, época em que a cidade se encontra geralmente lotada, o que demonstra uma audácia inigualável, pois a fúria de Denis era tão incontrolável que sequer se incomodou com a presença das outras pessoas que se encontravam na localidade, tendo cessado as agressões apenas e tão somente quando a vítima finalmente veio a óbito. Portanto, circunstância altamente reprovável, valorada, pois consequências do crime foram graves, pois o réu dizimou a vida de um ser humano que contava com apenas 25 anos de idade, ressaltando que os relatos indicam que o ofendido era uma pessoa pacífica e de excepcional conduta, excelente mãe e filha. Releva salientar que a vítima, senhora Vanessa Gomes Nogueira Carvalho, é mãe da pequena Ana Esther Nogueira Carvalho, fruto do casamento com o réu, o que atesta que o mesmo não se preocupou com o fato de deixar sua própria filha órfã de mãe. Não satisfeito, dentro dos 365 dias do ano, o réu, no auge da sua crueldade,
escolheu justamente o dia do aniversário de Alister para cometer o crime, conforme se constata da certidão de nascimento juntada à folha 29. Neste cenário, as consequências do delito ora sob julgamento não são meramente aquelas de um homicídio como outro qualquer, onde se constata a perda do ente querido. No caso concreto, o acusado, com sua conduta desalmada, condenou sua própria filha a ter de vivenciar anualmente, no dia de seu aniversário, a dor incomparável da morte de sua mãe. Graças à perversidade do réu, sua filha nunca poderá contar com um dia de felicidade plena em seu aniversário, pois será sempre convidada a lembrar de que naquele dia também se, e aqui eu abro aspas, também se celebra a partida da sua genitora. Ademais, é oportuno mencionar que é um ditado comum, repetido especialmente em momentos de luto, de que os pais não devem enterrar seus filhos. Filhos costumam enterrar os pais e não o contrário. Entretanto, a hipótese dos autos, contrária à lógica da idade, fez com que os pais da vítima, senhor Germano Costa Nogueira e senhora Célia Santos Gomes Nogueira, se vissem na obrigação de enterrar sua prole justamente no dia em que se comemora o nascimento da neta, restando-lhes a dor e o sofrimento, desolados por ter de sepultar aquele que viu nascer e entrar no mundo. Portanto, a circunstância há de ser valorada por ser demasiadamente reprovável. Comportamento da vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para que o acusado agisse como agiu. À vista das circunstâncias judiciais majoravelmente desfavoráveis, fixo a pena base a ser aplicada ao réu em 21 anos de reclusão. Encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, alínea D do Código Penal. Concorre ainda a circunstância agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, artigo 61, inciso 2, alínea C do Código Penal, cabendo destacar que a agravante do motivo dolo foi utilizada para qualificar o delito, razão pela qual não pode ser valorada para agravar a pena intermediária. Ademais, verifico a presença das agravantes contidas no artigo 61, alíneas E e F do Código Penal, tendo em vista que o agente cometeu o crime contra o cônjuge, o que se comprova pela certidão de óbito de folha 45, e com violência contra a mulher na forma da lei específica. Sendo assim, compensando-se a referida atenuante com uma das agravantes, restam duas a serem valoradas, nessa fase da dosimetria, motivo pelo qual elevo a pena para 28 anos de reclusão, ausentes caso de diminuição e aumento de pena. Desta feita, fica o réu condenado definitivamente à pena de 28 anos de reclusão. Deixo de analisar e realizar a detração penal para efeito de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, como dispõe o artigo 387, parágrafo 2º do CPP, por não influenciar na fixação do regime, ante ao patamar da pena aplicada ao réu, pelo que determina a remessa dos autos ao juiz das execuções penais para esse fim. Conforme preceitua o artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena fechado, com observância do que prescreve o artigo 34 do Estatuto Repressivo, atentando para que seja efetuada a detração prevista no artigo 42, também do Código Penal, no juiz da execução. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por esse tipo de direito, uma vez que ausente os requisitos do artigo 44, e o réu também não possui direito ao subsídio penal, porquanto ausente o requisito objetivo previsto pelo artigo 77 do Código Penal. Considerando ainda os efeitos da condenação, suspendo, com base no artigo 15, inciso 3 da Constituição da República, os direitos políticos do sentenciado durante o cumprimento da pena. Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração em decorrência da ausência de pedido expresso na exordial, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, bem como pela falta de elementos suficientes para dimensionar os prejuízos sofridos pela família da ofendida e pela inexistência de informações acerca das condições econômicas do réu. Com relação ao direito de recorrer em liberdade, passo agora a apreciar a possibilidade de execução imediata do comando sentencial, com base na cláusula de jurisprudência pátria e em cumprimento ao disposto no artigo 492, inciso 1, a linha F do CPP. Um dos capítulos da sentença proferida em sede tribunal do júri é justamente o exame da hipótese de recomendar ou não o réu à prisão. Nesse aspecto, no julgamento do HC 118.770 de São Paulo, a primeira turma do STF acolheu a tese de que a condenação do júri abala fortemente a presunção de inocência. Com isso, fica autorizado o imediato início da execução penal, logo após a leitura da sentença. De fato, a razão de tal precedente está na soberania dos vereditos,
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 38, a linha C, assim dispõe: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a soberania dos vereditos. Assim, no julgado referido, o STF fixou a seguinte tese na primeira turma: a prisão de réu condenado por decisão do tribunal do júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Nesse sentido, tem-se elemento do acórdão, e aqui eu destaco apenas os trechos que interessam: condenação pelo tribunal do júri, soberania dos vereditos, início do cumprimento da pena, possibilidade. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação de qualquer outro recurso. A prisão de réu condenado por decisão do tribunal do júri, ainda que sujeito a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Inclusive, em julgamento recente acerca do tema, a Corte Suprema reafirmou seu posicionamento. E aqui eu transcrevo a emenda do julgado número HC 144712. E destaca os seguintes trechos: homicídio, condenação pelo tribunal do júri, execução provisória da pena, ausência de ilegalidade ou abuso de poder, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação de qualquer outro recurso. Esse julgamento é de novembro do ano passado. A propósito, o excelentíssimo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, cita a doutrina do eminente professor José Afonso da Silva. A soberania dos vereditos significa precisamente a imodificabilidade dessas decisões de fato. Se o júri decidir que fulano matou cicrano, o Tribunal Superior não pode modificar essa decisão, ainda que as provas não sejam assim tão precisas. Ainda, interessante menção faz o insigne ministro acima mencionado, a qual acolho nessa sentença, ao afirmar que, no caso de crimes dolosos contra a vida, mais notoriamente nos de homicídio, a celeridade da resposta penal é indispensável para que a Justiça cumpra o seu papel de promover a segurança jurídica, dar satisfação social e cumprir sua função de prevenção geral. Logo, cabível a prisão do acusado, porque a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri pode ser executada prontamente, conforme reconheceu o STF. Desta feita, determina o cumprimento imediato da pena do acusado Denis Márcio Ramos Carvalho, nos termos do artigo 387, parágrafo 1º do CPP, devendo ser expedida guia de execução provisória, encaminhando-se o acusado para o cumprimento da pena no estabelecimento penal adequado. Registre-se a guia de execução provisória no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão do CNJ. Ademais, é oportuno anotar que, não obstante adotar o entendimento do STF que prevê o cabimento imediato da execução da pena após a decisão soberana dos senhores jurados, há de se constar que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, motivo pelo qual reportam-me aos termos das decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar anteriormente para justificar os requisitos contidos no artigo 312 do CPP, especialmente para resguardar a ordem pública. Ante o exposto, haja vista que o réu já se encontra preso, determino sua imediata condução à penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. Condenam ainda o réu ao pagamento das custas processuais, incluindo-se as despesas com a realização da sessão do júri, a ser informada pela direção do fórum. Após o trânsito em julgado, adota-se as seguintes providências: inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao TRE para os fins previstos no artigo 15, inciso 3 da Constituição da República, comunique-se ao órgão competente para registros antecedentes, encaminhe cópia do boletim individual do condenado devidamente preenchido ao Instituto de Identificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia e ao Instituto Nacional de Identificação, espécie guia definitiva para a execução do julgado, observando as prescrições legais e regulamentares pertinentes, em especial o contido dos provimentos da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, que, juntamente com a documentação necessária, deverá ser encaminhada ao estabelecimento prisional adequado, bem como ao juízo das execuções penais. Dou por publicada essa decisão, intimadas as partes em plenário, registre e proceda-se às comunicações de estilo. Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Caetité, Estado da Bahia, às 20h15 do dia 18 do mês de junho do ano de 2019. Essa é a sentença. E antes de terminar, eu queria falar algumas breves palavras aqui. Primeiramente, agradecer